Eu Os- lembro, uma coisa que ficou gravada para mim do joio e do trigo é que eles não poderiam ser separados enquanto eles ainda não estivessem maduros, né? Eram plantas muito semelhantes, e aí só poderia ser feita essa separação do joio e do trigo quando eles estivessem maduros. Ok, ok, muito bom. Juliana já passou uns detalhes. Era uma planta semelhante. O joio é um tipo de erva daninha, era uma praga que era muito parecida com trigo, mas que quando elas ficassem maduras, aí dava para distinguir melhor, para fazer essa separação. Mas quando estavam tenros, não, eram muito parecidos. Então, por isso precisava esperar eles ficarem um pouco mais maduros, crescerem um pouco mais juntos, para poderem aí separar. Luiz, queria comentar algo? Sim, o Senhor estava querendo separar, né, o joio do trigo para colher os frutos que a plantação dele é, foi previsto para que desse, né? Para um sábio propósito seu. Opa, outra coisa importante, tinha um senhor e ele mandou recolher, ele mandou fazer uma colheita do trigo. Mas ele falou para os servos, ó, não colhe ainda, porque se vocês colherem agora, vocês vão perder muito trigo aí que vai vir junto com o joio. Deixa um pouquinho o joio crescer junto com o trigo e mais tarde vai ficar melhor para a gente fazer a divisão, para fazer a colheita, né? E aí eu vou pegar o trigo para mim. Vocês lembram que o senhor ia fazer com o joio e com o trigo no final dessa colheita? Depois da colheita, o joio ele seria separado e queimado, né? Enquanto o Opa, trigo ele seria recolhido. ok. Isso aí, Jaque. No final dessa colheita, o joio ia ser queimado, ia para queima. E o trigo ia ser recolhido no celeiro do seu senhor, né? E a queima, isso aí, ó. O Firmino tá falando aqui no chat. A parábola do joio e do trigo, que os dois cresceram juntos, aí eram semelhantes, aí só poderia fazer a colheita depois de maior, para poder fazer a separação dos frutos que eram bons. E aí tem a diferença do que ia acontecer com os dois. Muito bom, amigos. Agora que a gente lembrou dos detalhes dessa parábola, o que que ela tem a ver conosco? O que ela tem a ver com cada um de nós, na sua opinião? O que que o Salvador queria ensinar para nós? Que lições, princípios ele queria ensinar para nós, na sua opinião? Pensa sobre isso, tá bom? Porque essa parábola, ela tem muito a ver comigo e com cada um de nós aqui, tá? Vamos abrir lá em Doutrina e Convênios, na seção 86, os versículos de 1 a 7, e já fica pensando sobre isso. Nossa, o que que essa parábola tem a ver comigo, com a minha vida? A parábola do joio e do trigo. Vamos ler esses versículos aqui, e enquanto a gente está lendo, pensa sobre isso, tá bom? O que que ela tem a ver conosco? Eu vou pedir para o Luiz ler os versículos 1, 2 e 3, e a Juliana lê os versículos 4, 5 e 6. E a Jaque, o 7. Tá certo. Em verdade, assim do Senhor, a vós, meus servos, em relação à parábola do trigo e do joio. Eis que em verdade vos digo que o campo era o mundo, e os apóstolos eram os semeadores das sementes. E depois de terem adormecido, a grande perseguidora da igreja, a apóstata, a prostituta, sim, Babilônia, que faz com que todas as nações bebam do seu cálice, em cujos corações o inimigo, sim, Satanás,
assenta-se para reinar, eis que ele semeia o joio. Portanto, o joio sufoca o trigo e impele a igreja para o deserto. Mas eis que nos últimos dias, sim, agora, enquanto o Senhor está começando a trazer à luz a palavra, e a haste está brotando e estar ainda tenra. Eis que em verdade vos digo, os anjos estão clamando ao Senhor dia e noite, pois estão prontos e esperando para serem enviados a ceifar os campos. Diz-lhe, porém, o Senhor: não arranqueis o joio enquanto a folha estiver ainda tenra, pois em verdade vossa fé é fraca, para que não destruais também o trigo. Portanto, deixai que o trigo e o joio cresçam juntos até que a colheita esteja completamente amadurecida. Então colhereis primeiramente o trigo dentre o joio, e depois da colheita do trigo, eis que o joio será amarrado em feixes e o campo estará pronto para ser queimado. E obrigado, meus amigos. Olha só, a gente aprende aqui, nós estamos aprendendo aqui que esse campo era o mundo, aqueles semeadores que foram enviados para plantar ali o joio eram os apóstolos, os seus servos, os discípulos, né? O joio, a iniquidade do mundo. Pode ser esse, podemos colocar esse significado. E o trigo são os justos. E aí eu pergunto para vocês, de acordo com o que nós lemos aqui, o que que a gente consegue aprender sobre os preparativos do Senhor, os preparativos que Ele está fazendo para a sua segunda vinda? De acordo com esses versículos aqui, de acordo com o que ele ensinou ao profeta Joseph Smith. Que ele tem em mente o tempo correto, né, para fazer essa colheita, que no caso é essa segunda vinda dele, né? Mas que, lógico, tem pessoas que estão olhando, né, por essas, por esse, por esse trigo, né, e pelo joio. E interessante, Luiz. Uma coisa que a gente pode aprender é que o Senhor tem esse tempo certo. Esse tempo que ele vai fazer a colheita é a segunda vinda, é quando ele vier, que vai haver essa separação do joio e do trigo. E os anjos queriam até descer já para fazer a separação. Ele falou, não, não, ainda não, não é a hora. Vocês vão destruir trigo também. Vamos deixar o trigo e o joio crescerem juntos. Olha lá que diz no 7, vamos deixar o trigo e o joio crescerem juntos. Agora, como é que a gente pode permanecer fiel, meus amigos, mesmo sabendo que o joio vai crescer junto com o trigo? O que vocês acham? Como é que a gente pode permanecer fiel nesses dias que a gente vive, mesmo sabendo que o joio está crescendo junto com o trigo? Às vezes na igreja, no nosso lar, no trabalho. O Senhor A gente permitiu. não entende, né, presidente, assim, a gente não entende por que que em todas as coisas há oposição, né? E quando o Senhor ele estabeleceu essa parábola, quando ele falou essa parábola, isso já era um problema desde aquela época, né, na igreja primitiva. E hoje, não sei se é por causa da tecnologia, talvez sim, que hoje parece que o mundo ele está mais em guerra do que antes quando lutava com espada, né? Uhum. E assim, ele sabia disso, ele sabia que a gente ia enfrentar esse grande problema, e eu acho que um desses meios, né, que ele deixou é o poder do Espírito Santo. Ele deixou alguém para ajudar a gente a saber discernir do bem e do mal. Porque hoje em dia está sendo muito confundido, né? As nossas doutrinas, elas estão sendo misturadas com as coisas do mundo. Então, tá bem mais complicado de falar sobre religião e essas coisas, sobre nós mesmos tomarmos decisões. E
uma dessas formas da gente acessar, ter mais acesso a essa plenitude do Espírito Santo é no templo, né? Estudo diário das Escrituras. Para mim, eles são duas coisas muito boas que eu gosto de fazer. Nossa, obrigado, obrigado, Juliana. Você falou muito bem, né? A gente tem que saber disso. Às vezes a gente não entende algumas coisas que acontecem na nossa vida, né? Alguns desafios que a gente passa, e até mesmo alguns problemas lá de relacionamentos, né? Às vezes a gente tem problema na aula, na igreja, na família, né? E a gente esquece que o Senhor ensinou que o joio ia crescer junto com o trigo. E a gente ia ter essas oposições, como a Juliana falou. E uma das maneiras que ele preparou para que a gente pudesse ainda crescer, se desenvolver, mesmo com o trigo, mesmo com a oposição, é o Espírito Santo, é o templo, os nossos convênios, as ordenanças de salvação, o estudo das Escrituras, nossas orações diárias, essas coisas que nós fazemos, quando nós guardamos nossos convênios, essas coisas vão nos ajudar a crescer junto com a oposição. E principalmente vão nos ajudar a ser o trigo, né? Porque também a gente não pode ter cuidado para a gente não ser o joio da história. A gente tem que se certificar de ser o trigo. E não só crescer ali no mundo, mas a gente tem que pensar, nossa, hoje eu estou sendo o joio ou o trigo? Se o senhor viesse hoje para recolher, fazer a sua colheita, para onde eu iria? Aonde ele iria me reservar? Eu sou o joio ou o trigo? Né? Obrigado, Juliana, muito bom. Importante a gente pensar nisso. Tem algo, sabe que enquanto o joio e o trigo estão crescendo juntos e o Senhor está preparando o mundo para a segunda vinda, tem algo que o presidente Nelson ensinou que nós podemos fazer como membros da igreja para ajudar a preparar o mundo para essa colheita que vai haver na vinda do Salvador Jesus Cristo. E vou compartilhar aqui o que que o presidente Nelson ensinou sobre isso. Jaque, você pode ler para nós? Assim, o presidente Lúcio M. Nelson contou como podemos participar com o Senhor na coligação de Israel hoje. O Senhor está reunindo aqueles que escolherão permitir que Deus seja a maior influência em sua vida. Por séculos, os profetas predisseram essa coligação, e ela está acontecendo exatamente agora. Como um prelúdio essencial para a segunda vinda do Senhor, essa é a obra mais importante no mundo. Luiz, pode ler essa aqui, essa parte? Sim. Quando falamos da coligação de Israel em ambos os lados do véu, referimos-nos, é claro, ao trabalho missionário e ao de templo e história da família. Também estamos nos referindo a edificar a fé e o testemunho no coração daqueles com quem moramos, trabalhamos e servimos. Sempre que fazemos algo, sempre que fazemos algo para ajudar alguém nos dois lados do véu a fazer e a cumprir seus convênios com Deus, estamos ajudando a coligar Israel. Obrigado. Desculpa pelo ruído, sabe? Tranquilo, meu amigo, obrigado. Olha só, o que a gente pode aprender? O que chamou a atenção de vocês sobre como é que a gente pode ajudar o Senhor a coligar Israel? Como é que a gente pode ajudar o Senhor nessa preparação, nessa colheita, que ele já tá colhendo ali o trigo, né? Ele já está reunindo o trigo no celeiro. O que o presidente Nelson ensinou que a gente pode fazer para ajudar? Eu vou falar um pouquinho, tá? Eu uma vez estava estudando o livro de Mórmon e aí chegou realmente nessa parte da coligação de Israel. Então, a gente sabe, né, que é o trabalho mais importante que está acontecendo na Terra hoje. É o trabalho mais importante. E a gente precisa não só saber, mas compreender de fato, né, por nós mesmos, a importância disso. E
se a gente realmente está participando. Primeiro, a gente vai continuar realmente compartilhando o evangelho, né? Pelas nossas redes sociais, conversando com os amigos, mas também e principalmente pelas nossas ações, né? No privado, né? Lá no particular e agora, né? No trabalho ou em qualquer outro lugar que a gente for. Esse trabalho, ele é tão importante que foi previsto, né? Pelos profetas, tudinho. Mais importante que o nosso próprio trabalho, né? Nossa renda de todo mês. Mais importante que qualquer discussão política ou qualquer acordo internacional em que o mundo está fazendo, né? É o trabalho de salvação do Senhor. Então, esse é o trabalho que garante que a gente tenha a vida eterna, né? E aí, participar desse trabalho realmente vai garantir que a gente seja transformado de maneira espiritual, né? Nosso coração vai continuar a ser transformado. E a gente, lógico, o Senhor vai nos ajudar com suas bênçãos materiais e espirituais também. Obrigado, obrigado, Luiz. Muito bom. É a obra mais importante, né? A obra mais importante que está acontecendo na Terra. O presidente Nelson ensinou que quando a gente, sempre que a gente faz algo para ajudar alguém desse lado do véu ou do outro lado a fazer e cumprir convênios, a gente ajuda a coligar Israel. E é isso mesmo, amigos. Sabe que eu queria prestar um testemunho de que o Senhor ele tá observando a colheita, ele está observando o joio e o trigo, e ele já está começando a reunir o seu trigo no celeiro. E na sua vinda vai ser a reunião final, onde ele vai separar definitivamente o joio do trigo. Mas essa separação ela já começou. E já tem trabalhadores trabalhando nessa obra de separar o joio do trigo. E nós somos chamados para ajudar nesse trabalho. Como o Luiz falou, de pregar o evangelho, de ajudar no trabalho de história da família. Nós somos essas pessoas que estão lá ajudando na ceifa do Senhor, de ajudar nesse trabalho de coligação. Então, testifico, amigos. Essa parábola tem tudo a ver com nós, com cada um de nós. Não só a questão de pensarmos em ser o joio e o trigo, mas também de trabalharmos ativamente na coligação de Israel em reunir os eleitos do Senhor, reunir o trigo do Senhor, né? E aí tem uma imagem aqui que eu queria compartilhar com vocês e que vocês pensassem no seguinte, ó. Esse aqui é um campo e todos esses montes aqui, ó, são os trigos que já foram colhidos, recolhidos, colhidos, né? E eles foram separados. E já estão prontos para serem levados para o celeiro, para serem guardados. Queria que a gente ponderasse em o que nós vamos fazer, o que estamos fazendo para ajudar nessa reunião que está acontecendo. Pensa sobre isso. O que nós vamos fazer para ajudar nessa reunião do trigo? O Senhor está reunindo o seu trigo, seus eleitos, seus justos. Tá bom? Algum comentário, alguma pergunta, algum pensamento sobre isso? Alguma dúvida? Seguindo ainda nessa sessão, no versículo 11, ele faz uma promessa aqui para nós, para aqueles que estão trabalhando com ele nessa obra. Ah, deixa eu ver aqui. Irmã Nazaré, você pode ler para nós esse versículo? Consegue ler? Tá desligado o áudio, viu? Não estamos te ouvindo. Não sei se está podendo falar, então.
E que Juliana, você consegue ler para nós? Consigo. Portanto, bem-aventurados sois se continuais em minha bondade, uma luz para os gentios, e por meio deste sacerdócio, um salvador para o meu povo Israel. O Senhor disse. Amém. Pergunto para vocês, meus amigos, o que que significa ser uma luz para os gentios? Bem-aventurados sois se continuais em minha bondade, uma luz para os gentios. Olha só, ele fez uma promessa, né? Felizes vão ser aqueles que continuam em minha bondade, sendo uma luz para os gentios. Mas o que significa isso, ser uma luz para os gentios, na sua opinião? Eu acho que eu sei o que é. Vamos lá, tu pois que dizes. Bom, tá. Depois que a gente recebe nossa bênção patriarcal, a gente é adotado na casa de Israel. Então a gente faz parte do povo do convênio do Senhor. Ok? E todas as outras pessoas que não conhecem ainda a igreja, não fizeram convênios, não receberam sua bênção patriarcal, são chamados de gentios. Eu imagino que é isso, tá? Lógico, né, que a gente foi adotado, né? E antes nós éramos gentios, né? Não que a gente deixa de ser, mas para o Senhor agora a gente faz parte de seu povo. Então, os três indicadores, né, de quem realmente somos. Somos filhos do Pai Celestial, ah, nós fazemos parte do povo do convênio de Deus e temos a responsabilidade, né, de sermos discípulos de Jesus Cristo. É isso mesmo, Luiz. Os gentios são todas as pessoas que não têm convênios com Deus, que não são o povo do convênio ainda. Por exemplo, as pessoas que não são membros da igreja são gentios. Como nós somos membros da igreja, fizemos convênio, somos o povo do convênio do Senhor. Então, uma coisa que o Senhor espera do seu povo do convênio é que a gente seja uma luz para os gentios. E aqui ele fala, né? E por meio desse sacerdócio, sendo uma luz para os gentios, um salvador para o meu povo, Israel. Olha só, ele fala, nós podemos ser um salvador para o povo do Senhor, para o seu povo. Olha que responsabilidade grande, né? Então, testifico também, queridos amigos, desse encargo que o Senhor nos deu de sermos uma luz, né? De sermos uma luz para os gentios. Agora, eu queria perguntar para vocês como nós podemos ser uma luz hoje para os gentios? Vocês podem me dar alguns exemplos de maneiras que a gente pode ser essa luz para os gentios e ajudar nessa coligação, nessa reunião do, do trigo que o Senhor está fazendo? Consegue me dar exemplos? Podemos ser uma luz. De que maneiras? Eu acredito que nós podemos ser essa luz quando nós somos influências positivas, né? No ambiente que nós estamos. Seja dentro do nosso chamado, seja a nossa vida pessoal. Nós podemos ser essa luz. E quando nós comentamos sobre o joio e o trigo, eu fiquei bem pensativa sobre isso, de que nós devemos estar alertas a não sermos confundidos com o joio, né? Porque muitas vezes a gente, né, com a modernidade, a gente acaba
se parecendo muito. E a gente precisa estar alerta enquanto a isso, de sermos realmente essa luz e de fazermos a diferença dentro do meio que nós estamos. E, inclusive, isso foi um alerta para mim. Desde que começou a aula, eu me senti muito provocada, sabe? Pensei em muitas coisas e eu acredito que você falou comigo. E realmente de sermos, de fazermos a diferença, nós membros da igreja, nós precisamos estar atentos ao nosso posicionamento, ao que nós fazemos, como nós agimos, né? Então, nós devemos ser essa diferença, devemos representar a luz de Cristo, onde quer que nós estejamos. Obrigado, obrigado, Jaque, por compartilhar isso conosco. Eu E acredito também, pode, presidente, que quando a gente compartilha, né, nosso testemunho das uhum, bênçãos do Senhor na nossa vida com as outras pessoas, quando a gente fala da palavra, né, quando a gente tem um pensamento sobre alguma escritura que a gente tem em mente, assim, na hora que tem numa roda de conversa com amigos, principalmente amigos que não são, né, da igreja, é muito bom também. Isso é uma demonstração, né, que a gente é a luz também. que Eu acredito. legal. Também acredito, irmã Nazaré. Obrigado. Prestarmos nosso testemunho, né? É muito importante isso. A gente tem muitas oportunidades de fazer isso, né? E a gente tem que fazer. O Senhor precisa de nós. Nós somos o seu povo do convênio. Se nós não fizermos, quem vai fazer? Quem vai fazer a diferença, né? Como a Jaque compartilhou aí. A gente precisa ser uma diferença na vida das pessoas. A gente precisa dar sabor na vida das pessoas, né? Ser o sal. E eu fiquei ponderando muito também no que vocês falaram e no cuidado que a gente tem que ter hoje em dia de não sermos confundidos com o joio, né? É por causa das coisas que fazemos, nas coisas que falamos, nossa conduta. É, temos que ter muito cuidado com isso. É uma séria responsabilidade ser o povo do convênio. É uma grande bênção também. E o Senhor tem esse encargo para nós. Que a gente possa pensar sobre isso, tá? Como podemos ser uma luz para os gentios, né? Para as pessoas à nossa volta, fazer essa diferença, né? Sermos essas testemunhas que a irmã Nazaré. É, quando eu estava estudando aula, eu estava ponderando sobre isso, e eu encontrei um pequeno vídeo que fala sobre isso, né? Sobre sermos a luz para o mundo. É um vídeo que a igreja normalmente compartilha muito na época de Natal, mas eu penso que a gente não tem que ser uma luz só no Natal, né? A gente tem que ser uma luz durante todo o ano. Mas esse vídeo ele tem algumas ações, ele ensina algumas coisas, algumas maneiras de sermos a luz. A luz para o mundo, a luz para os gentios. E assim sermos o trigo na vida das pessoas. Eu vou querer compartilhar esse pequeno vídeo com vocês. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção. E aí eu queria depois ouvir alguns pensamentos e sentimentos que vocês tiveram ao assistir esse vídeo, tá? Deixa eu ver aqui uma coisinha. Deixa eu abrir ele aqui. Uhum. Agora foi. Deixa eu compartilhar.
Quem gostaria de compartilhar algum pensamento ou sentimento que teve aí ao assistir esse vídeo? É um vídeo muito bonito, né? Muito emocionante, assim. Tudo que de bom que a gente faz vai lembrar do Senhor. E ele diz, né, nas Escrituras que a bondade vem dele, né? Então, antes que a gente pense que, ah, não, eu estou sendo bom e essa é a minha marca registrada e eu sou o dono disso. Na verdade, é o Senhor, né? Ele, antes de nós, demonstrou todas essas coisas. E é uma maneira de espalhar sua luz, é exatamente fazendo o que ele fez, né? Ele amou as pessoas, teve paciência, ouviu, conversou, ajudou. É dessa forma. Obrigado, Luiz. Ele é a luz, né? Ele é a luz que a gente espalha, né? Obrigado, Luiz. Muito bom. Alguém mais? Tinha algum pensamento, sentimento que teve? Achei muito bonito no vídeo a troca, né? Era em Jesus servindo, ele fazendo milagres, aí trocava para as pessoas servindo, né? Nós não vamos fazer milagres como Jesus, que ele tocava e fazia coxos andarem, né? Cegos verem. Mas nós podemos ajudar a melhorar os dias das pessoas, fazer algum bem para as pessoas, como o Luiz falou, né? E tem coisas que a gente não tem noção do que a gente pode fazer. Estava falando com a mamãe que um simples bom dia, às vezes, melhora o dia da pessoa. Eu eu estou estagiando na defensoria, né? Então as pessoas já chegam assim super, elas são exaltadas porque às vezes elas já vieram de outros órgãos, já procuraram, já receberam nãos ou foram maltratadas, né? E eu fico pensando que isso está tão comum, né? As pessoas tratarem mal umas às outras e eu acredito que essa seja a nossa marca, né? Por sermos filhos de um Salvador, por acreditarmos no seu evangelho, que seja de transmitir um pouco desse amor dele, né? Legal. Poxa, obrigado, Juliana. É isso mesmo. Interessante isso, né? De a gente ver os milagres que ele fez ali, né? E os milagres poderosos. Então, algumas foram grandes manifestações. E às vezes a gente não precisa fazer algo grande hoje. A gente precisa fazer só as coisas pequenas e simples para as pessoas. E isso já vai ser uma grande coisa para elas. Vai ser um milagre para elas. Vai trazer luz para a vida delas. E eu testifico disso, viu? Que nós podemos ser essa luz, né? Esse é um dos poucos títulos de Jesus Cristo que ele disse que nós somos. Ele falou: Eu sou a luz do mundo. Ele falou: Vós sois a luz do mundo. São poucos títulos que ele falou de si mesmo e falou que nós somos a mesma coisa. Esse foi um dos títulos, Luz do Mundo. E a hora que a gente possa fazer essa luz, nossa luz brilhar, para que a gente possa ajudar a trazer o trigo, né, para o celeiro, ajudar o Senhor nessa coligação de Israel e tornar a vida das pessoas, né, encher a vida das pessoas de luz, que é a luz do Salvador Jesus Cristo. Tá bom? Obrigado pelos tudo que vocês compartilharam, meus amigos. Tem algo muito importante ainda nessa designação que o Senhor nos ensinou para o Senhor estar fazendo. Na verdade, foi um conselho que o Senhor deu para nos ajudar a nos prepararmos para essa segunda vinda, né? Que vai ser quando vai ser essa reunião final do joio e do trigo, né? E tem muito a ver também com o local aonde o Senhor está reunindo o seu trigo, né? Onde está tendo essa separação. Tem um versículo que fala sobre isso, nessa designação, muito famoso, muito conhecido por nós. Queria compartilhar ele aqui. Ah, 7, versículo
8. Deixa eu compartilhar Laura, aqui. pegue pro teu pai, filha. Ah, Jaque, você pode ler para nós? Sim. Portanto, permanecei em lugares santos, e não sejais movidos até que venha o dia do Senhor, pois eis que depressa vem, diz o Senhor. Amém. Olha só, foi um convite, né? O Senhor, um pouco antes disso, o profeta ele fez uma profecia de uma grande guerra que ia ter lá nos Estados Unidos, que depois, pouco depois dessa profecia, as coisas se apaziguaram lá e alguns acreditavam que essa profecia que foi feita foi algo errado, que não ia se cumprir. Mas anos depois, acabou se cumprindo exatamente como o profeta profetizou. E nesse espírito, o Senhor deu esse conselho: permanecei em lugares santos e não sejais movidos até que venha o dia do Senhor. E depressa vem. E aí eu pergunto para vocês, meus amigos, ele falou em permanecer, né? Porque às vezes a gente pode estar no lugar, mas a gente só fica lá por um tempo, a gente não permanece. E aí eu queria perguntar para vocês o que que significa para você, o que que significa permanecer em lugar santo, em um lugar santo. O que significa permanecer em um lugar santo? E pensa também, o que que pode mover uma pessoa de um lugar santo? Já que ele diz que é para a gente permanecer, talvez é porque alguns possam acabar saindo. O que que significa permanecer e o que que pode mover uma pessoa de um lugar santo, na sua opinião? Vocês acham? Permanecer em um lugar santo para mim, né? Seria renovar meus convênios todos os domingos e de uma forma que possa ser movida, né, da presença do Senhor, seria influência do mundo. Ok. Então, é, como eu disse nessa aula, falou muito comigo e eu comecei a ponderar sobre o que eu preciso fazer, né, para ser essa luz, para permanecer nesse lugar. E com certeza a gente precisa todos os dias, né, ponderar sobre o que a gente precisa mudar e nos arrepender, porque o arrependimento ele é diário, né? Então a Hum. gente precisa realmente rever sobre o que a gente faz. E uma coisa que é verdade é que quando a gente tem uma vida separada, né? Uma vida que a gente de entrega ao Senhor mesmo, que a gente se esforça para estudar as Escrituras, para ir à igreja, se esforça no nosso chamado, no serviço, administração, a gente se apega ao Senhor e as coisas do mundo, elas ficam menos tentadoras, né? Hum. Então, a gente se aproxima, na medida que a gente se aproxima de Cristo, as coisas do mundo, elas ficam, a gente deixa de lado, né? Elas não ficam tão boas à nossa vista. Não ficam tão atraentes mais, né, Isso, Jaque? exatamente. Então, o segredo é se apegar ao Senhor mesmo e colocar o Senhor como prioridade na nossa vida. Gostei muito, viu? Eu tinha pensado nisso, né? Acho que eu gostei muito que você falou de uma forma que a gente pode, uma forma da gente permanecer em lugares santos é se arrependendo.
Às vezes a gente deixa os lugares santos porque a gente é orgulhoso, a gente não se arrepende. Às vezes a gente não se arrepende e a gente de trigo se torna joio. E a gente não está mais com o Senhor. A gente deixa de permanecer. E os convênios que você falou do sacramento, né? As reuniões sacramentais são locais santos. A gente tem que permanecer nelas todos os domingos. Todos os domingos a gente tem que ir na igreja, renovar nossos convênios com o Senhor, tomar o sacramento dignamente. É um local santo. Nós não devemos nos mover desses locais, por qualquer motivo que seja. E nós vamos, como você falou, às vezes nós somos movidos por tentações. E nós vamos ser muito tentados a não permanecer nos locais santos que a gente precisa estar. E a gente precisa se fortalecer muito espiritualmente para não ser movido, para permanecer nesses locais santos. Obrigado, Joaquim. Alguém mais tem algum pensamento que queira compartilhar sobre isso? O que significa para você permanecer em local santo? O que às vezes faz a gente se mover ou sair dos locais santos? Joaquim fez um comentário muito bom. Às vezes, amigos, a gente fala de lugar, né? Percebe que o Senhor fala aqui na escritura de lugares. Deixa eu mostrar de novo. Ele não fala local, ele fala de lugar. Permanecer em lugares santos. E às vezes a gente associa essa escritura muito só a locais. Tem alguns locais santos que a gente conhece, né? Os templos, a igreja, nosso lar, são locais santos, lugares santos. Mas também tem outros lugares santos que a gente tem que estar atento para permanecer. Por exemplo, nossos pensamentos podem ser lugares santos ou não. E a gente tem que tomar cuidado com os nossos pensamentos. A nossa conduta também pode ser um lugar santo ou não. As palavras dos profetas também podem ser um lugar santo ou não. Se eu dou ouvidos às palavras dos profetas, eu sigo o conselho dos profetas, dos líderes, isso também é um lugar santo. São lugares santos. Então, lugares santos não tem a ver só com um local, mas tem a ver com conduta, com pensamentos, com palavras, com ações. Então, o meu convite para nós, a gente possa ponderar se nós estamos permanecendo nesses lugares santos, não só nos locais, mas lugares. E pensar se a gente precisa eliminar alguma influência de nossa vida que não está sendo santa, que não vai nos preparar para encontrar com o Senhor. Testifico dessas verdades, queridos amigos. Eu testifico que o Senhor, na sua infinita misericórdia e bondade para conosco, preparou vários lugares santos. Eu testifico que os nossos convênios são lugares santos. Se nós permanecemos dentro dos limites dos nossos convênios, nós vamos encontrar paz, conforto, segurança e esperança. O presidente Nelson prometeu isso, que a gente possa permanecer dentro dos limites dos nossos convênios. Se em algum momento a gente fugir desses limites, como foi falado aqui hoje, que a gente possa se arrepender e voltar para o local santo, para a conduta santa. Eu sei que isso vai nos ajudar, nos preparar para encontrar com o Senhor, vai nos ajudar a ser o trigo, vai nos ajudar a ser quem o Senhor deseja que sejamos. E eu testifico dessas verdades e digo isso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado pela participação de vocês, pela sua presença aqui na nossa aula hoje. Só lembrando que a nossa próxima designação é a sessão 88 de Doutrina e Convênios, tá? Que é a mesma designação
do Vem Segue-me da semana que vem. E aí eu já deixo um convite, estendo um convite para que a gente possa estudar e vir preparados para compartilhar pensamentos, sentimentos e impressões que nós estamos tendo em nossos estudos pessoais ou em família dessa designação, tá bom? Vamos encerrar com uma oração.